Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês no início desse vídeo. Quantas viagens internacionais você que está me assistindo agora já fez esse ano? Não sabe? Nenhuma? Pois é. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Quantas viagens internacionais você já bancou? Você pagou, tirou do seu bolso e bancou viagem de luxo, em hotel de luxo, que custa milhões de reais esse ano? Se você não souber a resposta, eu te digo. Já foram 15 e agora vai ser a 16ª. Pois é. Olha só, o Heinz oficial, Luiz Heinz, que é senador da República, ele fez essa postagem aqui com referência a mais uma viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com viagem ao Paraguai, Lula passará 38 dias fora do Brasil em 2023. Cidadão do mundo, o presidente já pode abrir inclusive uma agência de turismo. Quero saber quem é que vai ter coragem de pegar uma agência de turismo gerida pelo Lula, né? Já sabem como funciona o esquema. O Heinz escreveu o seguinte: sem plano de governo, o presidente Lula circula no exterior. Dedicou 38 dos 150 dias de governo para realizar viagens internacionais com direito a declarações polêmicas de hotéis luxuosos. Em 7 meses de governo, o Paraguai será o 16º país a ser visitado. Pois é. E realmente o Heinz foi cirúrgico. Declarações polêmicas, declarações absurdas e, sabe, infelizmente envergonhando o nosso país aí, o nosso Brasil, em várias partes do mundo. E quem banca toda esse passeio, toda essa viagem do Lula, somos nós. Pois é. Se você não está satisfeito em pagar todas essas viagens aí, deixa no comentário. Pessoal, outra matéria agora é sobre o Equador. Eu sei que a gente não fala muito de geopolítica aqui no nosso canal, embora a gente tentou montar o canal de geopolítica, mas o tempo escasso não deu para a gente dar continuidade, mas será uma pauta que a gente vai retornar. Mas olha só, mais um caso lamentável e lastimável ocorre lá no Equador. Matéria do UOL, eu sempre cito a fonte para vocês aqui. Dirigente político Pedro Briones é assassinado no Equador. Pessoal, só para vocês terem uma noção, o candidato à presidência, o Fernando Villavicencio, foi assassinado num dia. No outro dia, uma candidata ao Congresso, né, uma candidata a deputada, também foi alvejada, graças a Deus não deu em nada, ela ficou bem, levou só um tiro de raspão. E agora, mais um dirigente político, Pedro Briones, foi ceifado, ou seja, lá está uma escalada de violência sem precedentes. Esse aqui do meio aqui é o Pedro Briones. O dirigente político do Equador, Pedro Briones, foi assassinado a tiros nesta segunda-feira, dia 14, de acordo com o jornal local El Universo. O que aconteceu? 2 homens em uma moto atiraram contra Briones, que estava em casa no momento do crime, informou o El Universo. Ele era líder da Revolução Cidadã RC5 em Esmeralda, cidade portuária do Equador. O crime ocorre apenas 5 dias após o assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio, alvo de tiros na saída de um evento político. E a gente acompanhou, fez a cobertura aqui desse assassinato. A morte de Pedro Briones foi divulgada nas redes sociais de uma candidata a deputada, que é a Paola Cabeças. Aí ela escreveu, abre aspas, outra perda. Uma bala assassina acabou com a sua vida. Até quando? Solidariedade com sua família. Por você, querido amigo, nós vamos vencer. Escreveu a Paola Cabezas aqui no Twitter dela, que ela fez a postagem aqui. E assim, a gente vê essa escalada violenta lá no Equador como algo muito preocupante. Inclusive, isso é algo que vem ganhando lastro na América do Sul como um todo. E isso é muito preocupante. Tanto é preocupante que agora há uma preocupação muito grande, inclusive com a vida do
Javier Milei. O Javier Milei é o candidato de direita, e aí a gente precisa falar, porque estão dizendo que ele é extrema-direita, que ele é extremista. É uma mentira, é uma falácia dessa mídia porca, dessa mídia mentirosa, que fica aí tentando dar uma conotação de como se fosse algo fascista, algo extremista ao Javier Milei. Pelo contrário, ele é o que a gente pode chamar de anarcocapitalista. E o anarcocapitalista, pessoal, ele é um pouco diferente da direita brasileira, tá? E eu digo que eu gosto muito da postura anarcocapitalista que é tomada por muitos políticos aí. O que o anarcocapitalista ele prega? Ele prega menos Estado. Então ele prega que o capitalismo, ou seja, a empresa privada é quem gere, é um libertário, é um liberal nato. Ele prega que são as empresas privadas as responsáveis por trazer riqueza à nação. E aí, ele está pouco se importando com as pautas identitárias. Ele não importa com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele não importa com pautas mais ideológicas. Ele quer saber da questão econômica. E eu gosto muito disso, porque eu sou muito focado na ala econômica. Então, eu acho que um país começa a evoluir a partir do momento que a sua economia está pulsante. Então, tendo em vista que a esquerda é estatizante, é uma esquerda que gosta de dominar o poder, muitas pessoas vendo a escalada de violência contra candidatos, em especial candidatos que combatem a corrupção, candidatos que têm uma predisposição mais à direita, o Javier Milei na Argentina também hoje está em risco de vida. Então muita gente tem essa preocupação com Javier Milei. Pessoal, citando outra fonte agora para vocês, a gente traz uma matéria agora do jornal Metrópolis, tá? Olha só, matéria escrita por Paulo Capelli. O Twitter questiona a decisão de Moraes. Pode violar a Constituição Federal. Não é novidade para ninguém que muitas das decisões tomadas pelo ministro Supremo, Alexandre de Moraes, são questionadas por vários juristas. Muitos deles argumentam um atropelo às normas constitucionais. Levantado aqui a questão da censura, o que é vedado, proibido. Não pode ser aqui na nossa república, porque a censura é algo escabroso, mas infelizmente a gente vê uma escalada da censura. Vários juristas defendem esse argumento e o Twitter resolveu peitar o Supremo aí, né? Peitar o Alexandre de Moraes, né? O ministro do Supremo. E aí a matéria diz o seguinte, abre aspas. Em recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal, o Twitter afirmou que uma decisão de Alexandre de Moraes pode se revelar inconstitucional e ilegal. Esses foram alguns dos argumentos apresentados pela empresa ao pedir que o ministro reconsidere um bloqueio integral das redes sociais do senador Marcos Duval. No ofício enviado a Moraes, o Twitter sustenta respeitosamente que a decisão poderia violar dispositivos da Constituição Federal, bem como a legislação infraconstitucional. A Big Tech pondera que o bloqueio integral atinge não apenas o conteúdo considerado ilícito, mas também outros que seriam protegidos pela liberdade de manifestação e informação. Pessoal, essa decisão do ministro Supremo, ela é teratológica, ela é uma aberração jurídica. Uma vez que nós estamos falando de um senador eleito pelo povo, um senador da República. A nação que aceita isso, o sistema jurídico que aceita isso, ele está eivado de muitos problemas e muitos vícios. Senhores, convenhamos, você sabe o que é a parla? A parla é o direito de falar, por isso que se chama parlamento, é o discurso, é a discussão. Então, quando você tem um artigo da Constituição que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente. Diretamente a gente não tem essa chance, mas pelos representantes eleitos, quem votou em Marcos Duval deu o direito que ele fale por essa população. Quando o Alexandre de Moraes tira as redes sociais de um senador da República, ele tira a voz de
todos aqueles eleitores daquele político. Isso aí, meu amigo, não tem precedentes. É algo assim, sem lógica. É uma coisa que chega a ser considerada uma aberração. É autoritário, é antidemocrático. Isso aí a gente não tem dúvidas. E eu digo na condição de jurista, de advogado, que é uma aberração ceifar a voz do parlamento, ceifar a voz do voto. Ou seja, quem votou quer que aquele que foi escolhido seja a voz do povo. E isso é a representação da democracia. Vamos lembrar, demo, povo, cracia, governo. É o governo do povo. Pessoal, a última matéria que a gente vai tratar nesse vídeo aqui é da revista Oeste. Em 2019, pouco tempo depois da eleição de Jair Bolsonaro, os governadores dos estados do Nordeste decidiram montar um consórcio para buscar investimentos e fazer política em conjunto. O que está acontecendo? Estão criando uma verdadeira avalanche de fake news, uma narrativa torpe, uma narrativa mentirosa contra um governador eleito de um estado que é o governador Romeu Zema. Um homem íntegro, um homem de palavra, porque cumpriu, falou que ia doar o seu salário, doou. Um homem que vem colocando as contas em dia. E é simples, é só você comparar a gestão do estado de Minas Gerais com a gestão de alguns governos aí, de alguns estados geridos pelo PT. É teratológico, é absurdo. Sabe, é uma coisa assim, que chega a ser absurda a narrativa que eles criam contra o governador Zema. Mas olha só, essa revista Oeste, ela fez uma defesa muito, muito impactante aqui em relação ao Zema. Aqui, ela é clara, em 2019, a turma do Nordeste, governadores de esquerda, se juntaram e montaram um consórcio para buscar investimentos contra o governo Bolsonaro. Dos 9 integrantes, 3 eram líderes do bloco. Eu estou falando do Flávio Dino, do Maranhão, hoje ministro da Justiça, do Rui Costa, da Bahia, alvo de vários escândalos de corrupção, também ministro do Lula, e Camilo Santana. Todos eles são ministros do Lula. O consórcio tem 2 escritórios, com endereço em Brasília e Salvador, e funciona até hoje. Ninguém jamais, em nenhum momento, questionou a atuação desses consórcios, seja pela imprensa ou seja em qualquer meio de comunicação. Neste ano, os governadores do Sul e Sudeste do país decidiram se unir com a mesma finalidade. É a mesma coisa, você tem um consórcio do Nordeste, por que não ter o consórcio do Sul-Sudeste? Já que são filiados a partidos que fazem oposição ao governo Lula. Ou seja, querem defender só os seus interesses, especialmente os interesses econômicos da população que os elegeram e representam 57% do eleitorado brasileiro. Esse é o papel dos governadores. Mas a esquerda, torpe, decidiu que esse consórcio sulista deve ser proibido. E aí, mais uma vez, é vergonhoso essa postura da esquerda, essa postura do ministro da Justiça que fica aí de forma debochada, postando seus twitters. Isso não é papel de ministro da Justiça. O papel do ministro da Justiça é combater o tráfico, é combater o crime organizado, é combater a ingerência que há nas fronteiras, mas na verdade ele tem um papel muito mais político e vem atuando de forma muito mais política do que de uma forma efetivamente a cumprir as funções do seu cargo. E aí, pessoal, é deplorável o que a gente vê e realmente toda a minha solidariedade ao governador Zema, que vem fazendo um papel realmente de excelência, tá bom, pessoal? E é isso, pessoal. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo editorial. A gente volta às 4 horas da tarde com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.